Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para a continuação daquela aula que nós tivemos, né? A, a importância do estudo dos astros, da astronomia. Nós chegamos à metade dessa aula e eu vou passar o restante dela para vocês aqui de forma gravada, beleza? Bom, então dando continuidade, a gente falou dos planetas, viu a diferença de asteroide, meteoro, meteoritos, a importância do estudo da astronomia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema planetas anões e satélites naturais, mais dois tópicos aí. O que é um planeta anão? É um planeta que ele é muito pequeno para ser considerado planeta, beleza? Então, por exemplo, Plutão, que era considerado um planeta até pouco tempo atrás, a União Astronômica Internacional definiu que Plutão não é mais um planeta. Eles voltaram atrás com a definição, porque planeta tem que ter um determinado tamanho, que não é o caso de Plutão, ele é muito pequeno. Então ele foi considerado um planeta anão. Né? Vamos tirá-lo da classificação aí dos planetas, né, do sistema solar. Então Plutão, ele tem uma lua que gira, que orbita ali em torno dele, que é a Caronte, e ela é quase do tamanho dele, né? Então eles são muito parecidos, né? Plutão e Caronte. Então ele não pode ser considerado um planeta, visto que o satélite que orbita ele é quase do tamanho dele. Então ele é muito pequeno. Então ele foi considerado um planeta anão. Beleza? E existem outros aí também, né? Como Eris, Haumea, Makemake e Ceres, que são aí alguns planetas também anões, que são pequenos. Já satélite natural é outra coisa. Satélite natural, por exemplo, a Lua, né? A nossa Lua, famosa Lua, que linda, né? Toda noite você olha para cima e a vê. Toda noite não, de vez em quando você vê ela aí, né? Dependendo do clima e até do estágio que a Lua estiver. Então, satélites naturais. A Lua, por exemplo. Então, ela não tem luz própria, um satélite natural não tem luz, então ele reflete a luz do Sol. Então, aquela luz que nós vemos da Lua durante a noite, aquilo nada mais é do que uma simples reflexão do Sol. Então, o Sol bate nela, reflete, e a luz, e esse reflexo chega até a Terra e nós enxergamos, tá bom? Então, todos os planetas aí que orbitam o Sol, eles também têm satélites naturais. Então, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e até mesmo planetas anões possuem os seus próprios satélites, eles possuem aí as suas luas, digamos assim, beleza? Lua é o nome do nosso satélite natural, da Terra, tá? Não é todos que chamam Lua. Eu estou usando o termo Lua só para você entender aí. Muito bem. A observação do universo, gente, é um negócio que já acontece há muito tempo. Desde dos filósofos, pensadores antigos aí, que viveram há milênios, os caras já observavam o universo através de equipamentos. A única maneira que a gente tem é através de equipamentos, né? Não é sempre que dá para ir ao espaço através de uma missão tripulada, embora esse seja aí o alvo da ciência, da tecnologia, mandar missões tripuladas para o espaço, para outros planetas. Mas isso se torna muito caro, tem que ter uma tecnologia muito avançada, tem que descobrir novas formas ou formas de energia para que essas viagens tornem-se possíveis. Então, enquanto isso não vai acontecendo de forma mais comum, digamos assim, que já aconteceram, né, saídas tripuladas para o espaço, para outros locais, mas isso ainda não acontece de forma tão comum para lugares muito distantes. Então a gente tem que ter instrumentos para isso. Então a gente tem lunetas e telescópios, né? As lunetas e os telescópios são instrumentos aí utilizados para enxergar os astros aqui mesmo da Terra. Então eles consistem de uma série de lentes de aumento, né? Lentes de vidro de aumento. E essas lentes, então, elas conseguem aproximar a imagem, né? A gente consegue ver imagens de coisas muito distantes usando elas. Né? O microscópio, por exemplo, usado na biologia, é o contrário, né? Ele consegue enxergar coisas muito pequenas. Então, você vai olhar uma célula, você põe no microscópio. Agora, para você olhar um astro, aí você tem que usar um telescópio, beleza? O telescópio, então, eles são instrumentos aí muito bons para enxergar os astros que estão muito distantes aí do planeta Terra. É claro que não dá para enxergar toda a infinidão, né, a imensidão do universo, mas dá para enxergar bastante coisa,
beleza? E aí temos os satélites também. Os satélites são aí equipamentos muito modernos, ultra sofisticados, que vão para o espaço. Geralmente orbitam o planeta Terra e ficam ali fazendo imagens. Eles têm câmeras, eles têm telescópios instalados, né, de altíssima geração, e eles conseguem filmar, gravar imagens muito boas de outros astros aí que existem no espaço. Beleza? Os telescópios surgiram no ano de 1600. O próprio Galileu Galilei produziu uma luneta com lentes, né? Ele colocou várias lentes ali próximas umas das outras, e ele conseguiu então enxergar coisas muito distantes, né? Isaac Newton posteriormente aperfeiçoa essa luneta, produzindo então o telescópio, né? Que é utilizado a partir de espelhos ali. Então ele usa um sistema mais moderno para se obter imagens aí legais, né? Aí tem os radiotelescópios, que mandam ondas de rádio através de antenas, né? Então essas ondas de rádio, elas criam imagens aí e elas conseguem ir até distâncias muito grandes, né? Então, e também, por último, os telescópios espaciais, que são aqueles satélites que são como se fosse um satélite, mas na verdade ele é um telescópio que fica lá no espaço. A gente tem um famoso que foi lançado em 1990, o Hubble, o telescópio Hubble, e ele faz grandes imagens, importantes imagens aí de grandes descobertas que o homem tem sobre o espaço e os seus astros, né? Então, em 1990 foi lançado o telescópio Hubble, que está até hoje lá no espaço fazendo imagens importantes para o estudo aqui na Terra. Bom, e o futuro, né? Vamos falar de astronomia e o futuro. Uma coisa legal que teve há uns anos atrás, aí o Carl Sagan foi um cientista, um físico muito importante da nossa época. Ele já é falecido, mas o Carl Sagan, eles mandaram um disco com mensagem da Terra para o espaço, para caso alguma forma de vida, olha que negócio louco isso, né? Se alguma forma de vida estiver fora da Terra, eles podem ouvir essa mensagem neste disco e eles podem, de alguma maneira, tentar entrar em contato conosco, né? Então, eles mandaram um disco de ouro, denominado disco de ouro, que é esse disco que está na imagem aqui, olha que legal, cara. E esse disco, então, foi uma ideia de Carl Sagan, que é esse físico super cético, um cara muito inteligente. Se você quiser ver alguma coisa do Carl Sagan, tem uma série, procura no YouTube O Cosmos, com Carl Sagan. E ele criou uma série de estudos aí sobre espaço e coisas muito interessantes, a origem da vida, a origem dos planetas. Se você quiser assistir um negócio legal, assista aí o Cosmos, de Carl Sagan. Esse cara, ele foi muito importante aí para astrofísica, né? Então estudem e assistam, porque é muito interessante mesmo. É um negócio muito legal, com imagens muito legais. Chega a ser divertido de assistir, não é nada muito chato, muito pelo contrário. Então, o Carl Sagan, ele sempre teve uma linguagem muito interessante para ensinar a física, né? Então, assista que você vai gostar, posso te garantir. E aí, então, a Voyager 1, ela foi lançada em 1977, né? Para estudar Júpiter e Saturno, e aí, nesse momento, eles lançaram aí o disco de ouro, né? Então, eles conseguiram informações muito importantes através dessa sonda Voyager. Aqui temos a imagem dela, né? Essa aqui é a sonda Voyager, que foi lançada em 1977 pela NASA. E ela trouxe aí grandes avanços em relação à informação e tecnologia que nós recebemos. E ela está aí orbitando, ela está aí indo embora, né? Então, a Voyager já está aqui, ela é de distância, né? Ela já foi embora, ó. Ela está a 19,755 bilhões de quilômetros viajados já ao longo desses anos todos. Muito louco, né? Então, a ideia dessa sonda é encontrar vida. Basicamente, essa é a ideia central do homem, né, dos cientistas. Será que tem vida fora da Terra? Será que tem vida em outros planetas? A gente tem grandes indícios da possibilidade de vida fora da Terra. Ainda não há nada muito palpável, mas nós temos grandes indícios de vida fora da Terra.
Então, essa sonda, ela tenta aí procurar, encontrar planetas e as condições desses planetas, né? Se é possível ali existir vida, como que é a atmosfera, como que é o clima desse planeta, se existe água, se tem oxigênio, se não tem, que gases que existem lá, quais são os minerais que existem nesse planeta. Então, a ideia é isso aí, né? Outra coisa também importante, se existem vulcões fora da Terra, né? Se esses vulcões indicam aí a presença de material sólido em algum planeta, né? As luas que esses planetas apresentam, aí os satélites naturais que cada um deles tem. Beleza? Muito bem. E por último aqui, o que é a astrobiologia? Agora chegamos numa parte legal, né? A astrobiologia. A vida fora da Terra. Né? Então, primeira pergunta é possível existir vida fora da Terra? A resposta é claro, sim, desde que as condições sejam propícias. Então, por exemplo, para que exista vida aqui na Terra, o que a gente precisa? A gente precisa de uma determinada temperatura, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de água, a gente precisa de elementos orgânicos, etc, etc, etc. Né? Então, uma série de coisas para que a vida exista na forma como nós a conhecemos hoje aqui na Terra. Né? Aí você fala, professor, mas então sem oxigênio não dá? Mais ou menos, porque tem esse cara aqui, ó, o tardigrado. Vocês já ouviram falar dele? Ele aparece no filme do Homem-Formiga. O tardigrado. Esse cara aí é um animal. Ele é um animal bem pequenininho, microscópico, e ele vive sem oxigênio. Ele consegue viver em condições muito adversas. Ele é um animal que vive sem oxigênio. Olha que legal. Até então, sabia-se apenas de bactérias, né, que conseguiam viver sem oxigênio. Mas aí descobriram esse cara aí, o tardigrado, né? Que bonitinho, olha lá que simpático. E ele é muito pequeno e ele vive sem oxigênio. Então, será que existem seres como o tardigrado vivendo fora da Terra? Será? Em outros planetas? Pode ser. Se ele vive aqui na Terra em condições extremas sem oxigênio, pode ser que fora da Terra existam outros seres como ele. Não sei. Então é isso que os cientistas estão em busca, né? Descobriu-se um planeta fora, né, do sistema solar, chamado TOI 700D. O TOI 700D ele tem condições muito parecidas com a Terra. Olha os dois aí comparados. Isso aqui, na verdade, é uma imagem, tentando recriar, né, a ideia de TOI 700 em relação à Terra, mas os cientistas acreditam que esse planeta seja muito semelhante ao planeta Terra, né? E ele foi identificado pelo satélite TESS, né, que está lá no espaço. Então, eles conseguiram entender um pouco desse planeta e ele pode trazer grandes indícios de que exista vida fora da Terra. Né? Será que existe vida? Será que essa vida é uma vida inteligente? Será que é um ser vivo simples, como bactérias ou como até os tardigrados? Não sabemos. Por isso que nós precisamos cada vez mais estudar a astronomia e conhecer as coisas do espaço para a gente poder entender. Né? Os filmes de ficção científica geralmente abordam muito esse tema, né? A vida fora da Terra, ou as viagens interplanetárias, né? Que é um assunto muito legal, que sempre despertou em nós curiosidade. Então, a gente torce, a gente estuda para fazer a nossa parte, para que um dia a gente consiga essas informações todas aí. Galera, essa foi a nossa aula, então. Um grande abraço para vocês aí. Valeu, obrigado por assistirem. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Obrigado, abraço.